Olá, tudo bem? Me chamo Cacildo Melo, sou pastor aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de ter uma palavra com você nesse momento. Qual de nós, vamos pensar no seguinte, qual de nós não almejamos conquistas durante toda a nossa trajetória de vida aqui na face da terra? Eu, você, todos nós almejamos. Em cada momento nós almejamos algum tipo de conquista. A conquista da casa própria, a conquista por um emprego, a conquista pela promoção dentro desse próprio emprego, a conquista pelo primeiro emprego, talvez, principalmente como nós vimos os jovens, naquela ansiedade por conquistar o primeiro emprego, a conquista por uma graduação, a conquista por um casamento, a conquista pela restauração da saúde, enfim, são vários tipos de conquista pela qual nós somos gerados, induzidos a querer adquirir durante toda a nossa trajetória de vida. Mas há períodos, há momentos, ou talvez até situação, que depende muito de como nós enxergamos, como nós vamos adquirir essa conquista. E nós podemos ver isso na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas encaram as dificuldades como um momento de superação, momento de crescimento, momento de perseverar. Alguns, infelizmente, encaram momentos difíceis como um momento de retroagir, momento de esquivar-se, momento de parar. E toda e qualquer conquista, com certeza, vai exigir algo de quem assim almeja. Vai exigir algo. E você está disposto a pagar um preço por isso? Através desse tema de conquistas que nós estamos falando, eu gostaria de fazer uma leitura para você em Números capítulo 13 e até o verso 14, de uma pessoa pela qual Deus assim achou digno de nota de receber a conquista pela qual ele havia determinado para o povo de Israel. No capítulo 13, do verso 27, diz o seguinte: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora aqueles que nela vivem. Todos que vimos são grandes estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vocês podem ver aqui que no verso 27, voltando ao verso 27, ambos, Caleb, Josué e os outros 10 espias, espionaram e vislumbraram a mesma coisa. Eles observaram, eles enxergaram, eles viram que naquela situação, naquele contexto, a terra, ela tinha algo de bom. Era literalmente aquilo que Deus tinha falado. Ela manava leite, mel, inclusive trouxeram até alguns frutos para que Moisés pudesse observar, ver como que aquela terra tinha de produção ali através dos alimentos. Mas eles também observaram a questão da dificuldade. Eles começaram a colocar uma dificuldade, aonde a dificuldade infelizmente foi maior do que aquilo que eles perceberam como bênção. E aí que eu queria dizer para você, para que nós possamos ter conquistas, ou nós saímos vitoriosos em nossas conquistas, ou nós saímos derrotados. Você quer sair vitorioso ou você quer sair derrotado nessa conquista? Com certeza Deus já determinou algo para você aqui em toda a sua trajetória de vida. Mas como que você vai agir diante disso? Você vai agir com sabedoria ou você vai retroagir? Nós podemos ver que aqui eles falam até de situação que eles pareciam gafanhotos. Eu gostaria de dizer o seguinte: Caleb, ele teve uma visão de águia, uma visão superior, uma visão
de perseverança, uma visão de determinação, uma visão de confiança, de garra e de força. Os outros tiveram uma visão de gafanhoto. Onde essa visão de gafanhoto é aquela visão medíocre, onde só encontra dificuldade, a pessoa se torna maldizente, ela é complexada e assim por diante, murmura, vive em estado de autocomiseração. Essas pessoas muitas vezes elas enxergam ela tem a mesma visão do problema, mas infelizmente elas não conseguem superar. Assim porque elas têm uma visão de gafanhoto. As pessoas que têm essa visão, elas não conseguem ser vitoriosas. No capítulo 14, no verso 24, diz o seguinte, a palavra do Senhor: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha só a diferença. Olha só a diferença de quem tem uma visão de águia. Quem tem a visão de águia vai conseguir efetuar, vai conseguir concretizar aquela conquista pela qual Deus já tem dado a ele. Deus com certeza tem uma conquista para você, tem para mim, ou vários outros tipos de conquistas, até o nosso findar, o nosso labor aqui na face da terra. Mas como você está preparado? O seu coração está preparado para isso? Porque é o seu coração que vai determinar o que você faça, se você vá adiante ou não. Em Jeremias 17, 9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vocês podem ver que o coração, ele traz coisas boas ou coisas ruins. Você pode ver que o coração daqueles espias, dos 10 espias, estavam cheios de coisas ruins. Eles tinham esquecido alguns itens, alguns detalhes, pela qual Deus já tinha ensinado, Deus já tinha falado e mostrado para eles. Vocês podem ver, são 12 espias, são 12 homens que estão no mesmo contexto, sobre a mesma situação, mas 10 têm uma concepção, 10 têm um resultado negativo daquilo que visualiza e outros 2 têm um resultado positivo. No caso aqui nós estamos falando especificamente de Caleb, aquele que teve um outro espírito, o espírito de enxergar, o espírito de ter coragem, o espírito de ouvir literalmente o que Deus tinha dito e acatar para si e aceitar como sendo verdadeiro, como sendo real. Essa é a diferença. Quando você busca uma conquista, se você esquecer do Senhor, esquecer das promessas, esquecer daquilo que Deus deu a você, você vai se perder. Nós vamos nos perder. Porque nós vamos ficar perdidos iguais aos 10 espias. Porque nós vamos esquecer daquilo que ele falou, nós vamos esquecer das promessas, nós vamos esquecer que ele é maior do que está em nós, nós vamos esquecer que tudo podemos naquele que nos fortalece e assim por diante. E que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja, pela qual cada um de nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, somos igreja do Senhor. Então nada poderá nos atingir. Então nós temos que crer desta forma. Como eu havia dito para vocês, Caleb ele sai vitorioso em relação à conquista. Os outros 10 saem perdedores. Por quê? Porque eles visualizam a mesma coisa, só que o coração deles não estava voltado para o Senhor. O de Caleb estava. Por isso que Deus fala: ó, vou dar a terra para você, aquilo que eu havia prometido, que você iria conquistar, certo? Para você e tanto também para a sua herança. Muitas vezes nós perdemos as conquistas, nós perdemos ou até tardam algumas conquistas porque nós esquecemos das promessas da palavra do Senhor. Se você quer conquistar, seja assim como Caleb, tenha um outro espírito. Mas eu vou deixar uma coisa aqui para você também. Vou deixar o seguinte: eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Não é somente a prosperidade, não é só o que é material, o que é natural, que nós devemos almejar em conquistar. Eu convido você também a almejar em conquistar o que é espiritual. O que é espiritual? Por que nós não podemos almejar? Por que nós não podemos almejar maior tempo de comunicação com o Senhor? De que forma? De
De que forma? Conquistar esse espaço de comunicação através da leitura, através do jejum e através da oração. Como assim, pastor? Almejar maior tempo. Muitas vezes, toda vez que nós sentamos para ler a palavra do Senhor, vem uma série de coisas e nós deixamos para trás. Já não fazemos aquela leitura. Talvez no momento de oração venha alguma coisa e corta a nossa comunicação com o Senhor naquele momento. E não voltamos a conversar com o Senhor. Por isso que eu desafio você também. Não almejar somente conquistas naturais, conquistas materiais, mas principalmente as conquistas espirituais. Porque até o próprio Jesus disse, aquele onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que o seu coração possa estar literalmente na palavra do Senhor. Assim também como é dito também o seguinte, que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós somos induzidos a todos os dias, a todo momento, a buscar primeiro as outras coisas, depois querer buscar ao Senhor. E invertemos muitas vezes isso. Aí por isso que tarda essas conquistas também. A conquista talvez de um bom relacionamento conjugal, a conquista talvez de um retorno, de uma reativação de um relacionamento conjugal, a conquista talvez de reformar de novo o relacionamento entre irmãos e assim. Por quê? Porque justamente eu não busco primeiro o reino de Deus, eu busco todas as outras coisas, mas esqueço de buscar o reino de Deus. Nós temos que ser como Caleb. Caleb, ele focou, ele estava focado. Para isso eu gostaria de deixar o seguinte palavra para você também, o seguinte: o gafanhoto, ele foca-se no problema, e o problema intimida ele. A águia, ele vislumbra, ele vê o problema, mas ele foca no Senhor, ele foca na grandeza do Senhor. O gafanhoto, ele foca na grandeza do problema, e a águia, ele foca na grandeza do Senhor. Ele vê o problema, ele enxerga o problema, porque no mundo teremos aflições, mas ele lembra que maior é aquele que está em nós. Por isso que esse é o segredo para quem quer ser vitorioso. Não deixe as adversidades, não deixe aquilo que supostamente aos seus olhos no momento parece ser maior do que o poder de Deus, tomar conta e tomar o rumo da sua vida. Muito pelo contrário, deixe Deus agir, deixe Deus atuar no seu coração. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, é a visão, é o foco. Em Números capítulo 13, no verso 27, como eu já li, os 12 espias estão no mesmo contexto, inseridos no mesmo local, na mesma condição geográfica. Mas a visão, e todos têm a mesma visão, eles vislumbram tanto o que é bom, certo? A alimentação, tudo, mas eles visualizam também que tem pessoas morando ali e assim por diante. Só que a diferença é o seguinte, quando você está com foco no Senhor, não importa o que está à frente, não importa o que está ali talvez como de uma forma querendo se mostrar de impedimento para que você possa conquistar, para que você possa adquirir aquela conquista que o Senhor já lhe prometeu. Por isso que eu falo para os irmãos, nós precisamos primeiro almejar as conquistas de queremos termos maiores relacionamentos com o Senhor, porque senão eu não vou conseguir ter a visão de Caleb. Eu vou duvidar, eu vou ver, Deus vai pegar e falar, olha, é o seguinte, você quer a conquista no seu relacionamento conjugal? Você quer que eu restaure? Então eu vou te mostrar como que vai ser a restauração. Isso acontece muito, isso tem acontecido muito principalmente na esfera conjugal. A esfera conjugal chega um momento, as pessoas rapidamente começam a enxergar somente o que é mal, esquecem da jura que fizeram no altar, esquecem o que levou um ao outro a se amar em um certo momento, esquecem tudo, põem por terra e só começam a enxergar as coisas ruins, as mazelas. Será que em nenhum momento da vida deles, será que no momento desse ato conjugal não houve momentos bons? Alguns até que tiveram filhos, mas mesmo assim se atentam para o que é ruim, fitam os olhos ali e acham que não tem mais jeito. E isso acontece muito, tem acontecido muito dentro da casa do Senhor, justamente por causa disso. Porque nós precisamos ter o foco através do Senhor.
Nós devemos ter a visão de águia, assim como Deus proporcionou para Caleb, assim Ele poderá proporcionar para nós. E saímos dessa visão de gafanhoto, a visão de que não poderá ser mudado o contexto em que se encontramos nesse momento. E assim por diante, pode ser a conversão de alguém, a volta de alguém para a casa de Deus. Muitas vezes nós achamos que já é impossível, não tem como voltar, não tem como a pessoa se converter. Mas para Deus nada é impossível. Nós não podemos esquecer dessas promessas, não podemos esquecer disso que Deus fala. E a palavra do Senhor diz o seguinte também, olha lá, em Salmo 27 diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Olha lá, Salmo 27 fala sobre isso. Fala que uns confiam em cavalos. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e somente em nós. Esquecemos que Deus está à frente. Nós precisamos lembrar que Deus está neste negócio, que Deus está conosco. Se nós quisermos almejar conquistas, nós temos que ter que Ele está com a gente, que Ele está conosco e que Ele vai nos levar a sermos vitoriosos nessa conquista. Principalmente quando Ele determinou, quando Ele já disse para você que você deve ir adiante. Outra coisa que eu quero deixar para você, em relação a Caleb, a questão dos ouvidos abertos. Olha lá, Caleb ele estava com os ouvidos abertos. Com certeza ele já tinha ouvido Moisés falar para toda a congregação de Israel, que ele teve um contato em Êxodo capítulo 3, e que lá desde Êxodo capítulo 3, Deus já havia falado que iria dar a terra prometida. E que nesse contexto agora, Caleb está vislumbrando isso. Ele crê, ele ouviu e ele creu, literalmente, que este era o momento. Caleb com certeza não queria ser mais nômade, não queria ficar mais andando pelo deserto, ele queria fincar as estacas, ele queria ficar ali no cantinho dele, na casa dele, na moradia dele, para ter uma melhor, talvez até, acessibilidade, uma forma mais fácil, talvez até de cultuar ao Senhor. E nós muitas vezes queremos ficar rodeando, mas não queremos chegar no ponto. Não queremos chegar naquele ponto ideal onde Deus já prometeu para nós. Em relacionamentos familiares, nós observamos muito isso. As pessoas rodeiam, mas não querem restaurar seu relacionamento conjugal, seus relacionamentos amorosos, seus relacionamentos, os relacionamentos de pais e filhos, e assim por diante. Justamente por quê? Porque ficam, porque não querem mais, porque estão com o coração duro, estão sobre a égide, sobre a direção da dureza do coração e não querem restaurar mais os seus relacionamentos. E assim várias outras coisas, não querem conquistar ou até mesmo reconquistar aquilo que Deus já havia dado. Por isso que nós podemos observar que as pessoas estão muitas vezes perdidas, rodeando, porque não querem pagar um preço. Esquecem das promessas que Deus assim o deu. Caleb não esqueceu. Por isso que ele teve essa coragem e essa ousadia. Porque no próprio capítulo, no próprio versículo 1 do capítulo 13 fala quando é dito para Moisés, separe 12 príncipes para que possam observar a terra pela qual eu hei de dar a cada um de vós. Com certeza, Caleb ouviu isso de Moisés também. Ouviu, estava com o ouvido aberto. Abra seus ouvidos para aquilo que Deus tem falado para você. Aquilo que Deus tem dito para você. Abra seus ouvidos para que você possa conquistar. Outra coisa que eu quero deixar para você aqui é a coragem. Para nós realizarmos conquistas, para nós sairmos para as conquistas, nós precisamos ter coragem. A palavra do Senhor diz o seguinte, em 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que habita hoje em nós, o espírito que habita hoje na igreja de Cristo, é um espírito, ele não é de covardia, é um espírito de ousadia, um espírito de poder. Atos 1,8, a palavra do Senhor fala isso: recebereis o poder de Deus, recebereis a palavra do Senhor, recebereis o Espírito de Deus, e assim por diante.
E nós precisamos ter fé nisso, nós precisamos crer, e por isso, uma vez crendo, é que nós vamos ter coragem, nós vamos olhar para a nossa pequenez, nós vamos saber que maior é o que está em nós, nós vamos lembrar que Deus é maior, nós não vamos ficar preocupados com a grandeza do problema, assim como Davi não se intimidou diante de Golias. É o que eu falo para a igreja. Uma vez eu estava pregando para a igreja e estava falando que o pequeno não era Davi, pequeno era Golias. Davi que era o gigante. Davi que no âmbito espiritual era o gigante. Porque Deus estava com Davi. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Golias era do mundo, era mundano. Então Davi estava sobre a égide do Espírito Santo. Ele estava sobre a égide do Espírito Santo, estava regido pelo Espírito Santo. Por isso que ele cria na grandeza dele, ele cria que Deus era maior do que Golias. E é isso que nós precisamos ter, nós precisamos lembrar sempre desse contexto, dessa situação. Para que nós possamos ter conquistas, nós precisamos buscar o foco, a visão no Senhor. Precisamos deixar os nossos ouvidos abertos, ouvir a palavra do Senhor e não duvidar. Eu preciso ter coragem para que eu possa ser um vitorioso nas conquistas determinadas pelo Senhor para a minha vida. Gostaria de ler uma coisa aqui. O perdedor, no caso o gafanhoto, ele olha para si, ele contempla sua força ou a falta dela. Olha lá. O perdedor, que é o gafanhoto, né? Ele olha para si, ele contempla sua força, certo? Ou a falta dela. Agora, o vencedor, que é a águia, ele olha para a força do Senhor e crê que o Senhor está amparando. Olha só o que eu gostaria de deixar para você. O perdedor, ele tem olhos de gafanhoto, mentalidade de gafanhoto. Ele olha para si, contempla a sua própria força, certo? E ele fica por ali, ele se intimida, porque ele vai olhar e falar, poxa, eu sou pequeno, a minha força não é suficiente. Aquele que tem a visão de águia, ele olha para si, ele vê que não tem capacidade, mas ele lembra, ele crê que o Deus é maior do que o problema. A visão de águia é esta. Você precisa enxergar para si e ver que você não tem essa capacidade. Mas você precisa entender que maior que está em você, que Deus é mais. E assim nós podemos realizar as conquistas, nós podemos receber as conquistas que Deus entendeu para nós. Inclusive a palavra do Senhor fala, agindo Ele, quem impedirá? Essa palavra possa vir somar no seu dia a dia. Que nós possamos estar lembrando de Caleb. Que nós possamos estar com o nosso foco ajustado pelo Senhor, pela atuação do Espírito. Que os nossos ouvidos possam estar limpos pelo Espírito Santo de Deus. E que os ruídos que nós somos acometidos durante todos os dias não venham ser autossuficientes para que nós não venhamos escutar a voz do Senhor. E para que quando nós escutarmos a voz do Senhor não venhamos duvidar. Outra coisa, a coragem. Busque coragem no Senhor. Busque ânimo para que você possa perseverar nessa sua caminhada. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe isso no seu dia a dia. É o que eu peço em nome de Jesus.